Ele nasceu na Itália. Veio para Penápolis quando tinha só 5 anos de vida. Chegou à cidade quando Penápolis tinha por volta de 21 anos de fundação. Nosso entrevistado de hoje é Antônio Passafaro, o Tota Passafaro. Seu Tota, seja bem-vindo à TV Câmara. Inicialmente, essa origem, Tota Passafaro, qual que é o apelido, surgiu quando? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que vocês fizeram e eu vou procurar responder as perguntas que você fizer para mim. E talvez eu tenha um pouco de dificuldade de me mobilizar datas, mas eu vou fazer o possível de corresponder àquilo que vocês me chamaram. Minha família é italiana, meu pai e minha mãe são italianos. E na região que nós morávamos, na Itália, é uma região muito pobre. E havia falta de emprego, não havia opções nenhuma de trabalho. E meu pai deixou eu e a minha irmã com 3 anos e pouco, e eu com 2 anos, e veio para o Brasil trabalhar, ganhar dinheiro para poder mandar chamar. Fazia a chamada de a minha mãe e os 2 filhos menores que ficaram na Itália. Quando os italianos vinham para o Brasil, eles não diziam que vinha para o Brasil. Eles falavam que vinha fazer América. Eu vou para a América, eu vou para a América, eu vou para a América. Tanto é que aconteceu que uma tia minha, irmã do meu pai, acabou indo para Nova York. E o outro acabou indo para a Argentina. Porque eles não falavam Brasil, Argentina, era América, era para a América. E de forma que nós viemos para o Brasil. Eu vim para o Brasil 2 anos depois que meu pai veio. Meu pai já estava no Brasil trabalhando. Isso na década de 20. Aí eu já vim para o Brasil. Quando nós chegamos aqui, vem eu, a minha irmã Rosa, a mãe do José Carlos Artimari, 2 anos mais velha do que eu, a mãe do meu pai, a minha avó e a minha mãe, que veio conosco. Nós chegamos em Santos, nós levamos, segundo a minha mãe, que eu não tenho assim as datas certas, nós levamos mais de 30 dias de navio para vir da Itália. Chegamos em Santos, nós tomamos o trem para ir para São Paulo. De São Paulo nós tomamos o trem e fomos para Bauru. De Bauru nós viemos para Penápolis direto. Depois, um dos meus tios já foi para Jaú formar café. Ele pegou o serviço de formação de café, ele foi para Jaú. E nós ficamos em Penápolis. Meu pai já estava trabalhando na máquina do Aguiar, ali naquele cruzamento da Giacomo Paro com a Adolfo Echt. Existia uma máquina de café muito grande. E meu pai na Itália era carroceiro. Então, o que ele sabia fazer era isso. Então, convidaram ele para trabalhar, arrumou um emprego lá. E nós viemos para o Brasil, então, em 1929, e já meu pai estava aqui tudo. E o senhor tinha 5 anos de vida? 5 anos. O senhor lembra um pouco? Não, olha, aconteceu que a minha mãe e a minha avó, eles falaram tanto da minha cidade que eu morava, que eu acho que eu fiquei com aquela paisagem, com o roteiro, com tudo da cidade. Para você ter uma ideia, depois de 78 anos, eu voltei para a minha cidade. Chegando na minha cidade, eu não lembrava nada, mas eu lembrava e não lembrava. Por que eu lembrava? Porque minha mãe falou tanto que a igreja ficava 2 quadras da casa em que nós morávamos. Então eu tinha essa informação, né? Quando eu cheguei lá na cidadezinha pequena, lugar de 4, 5 mil habitantes, eu cheguei e falei assim, primeiro me leva na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu localizei a igreja que minha mãe falava do jeito que era, localizei a porta de saída que minha mãe falava, não era a porta central, outra porta, desci 2 quadras, do lado direito, uma casa que tinha uma escadinha, e que eu ficava sempre sentado nessa escada, e dizia para o pessoal que passava lá que eu estava esperando meu pai que estava na América.
Então, a minha infância, nesse período, era ficar naquela escada todo dia aguardando a presença do meu pai que estava na América. E quando eu cheguei, eu desci, eu fui olhando, não perguntei para ninguém, fui, sequei, e vi a casa, vi a escadinha, e eu sentei naquela escada lá, o pessoal falou, cheguei e falei, acho que era isso que minha mãe falava para mim. Ela descreveu bem, É. né? E a minha cidade e a minha região... Qual que é o nome, seu Antônio? É? Na Itália, qual que é o nome da cidade que o senhor nasceu? Borgia, província de Catanzaro. A minha cidade é tão, assim, vamos dizer, pequena e falta de opção, que agora que eu estive lá, no ano passado, o pessoal falou assim, só tem oliveiras lá. E eles falaram que as próprias oliveiras que minha mãe trabalhava catando oliva, azeitona, são as mesmas ainda, porque são árvores centenárias. Então, ainda hoje, eles não têm nenhuma opção. É só, tudo em volta é um lugar muito acidentado, pedra, então é oliveira. Então, mas foi aquela emoção muito forte, eu fiquei muito assim, na hora que eu cheguei na casa que eu morava, vi aquela casa, sentei na escada e até chorei, falar a verdade, aquela emoção que eu fiquei, né? Aí depois nós fomos para outros lugares da Itália, bem diferente, né? O sul da Itália, o norte da Itália, por exemplo, é uma beleza, é uma maravilha, cada lugar um mais bonito que o outro, né? Mas é isso. Seu Antônio, em 1929, quando o senhor e sua família vieram para Penápolis, o que atraiu a cidade de Penápolis, a vinda de vocês para a cidade? O que atraiu a gente é porque nós viemos num mundo melhor. Quer dizer, lá a vida era muito pesada, era difícil, se vivia mal. Quer dizer, se vivia mal, não tinha condições nenhuma, não tinha conforto, não tinha nada. Minha mãe, para lavar roupa, ela tinha que descer quase, andar 1 quilômetro para ir lá num corguinho lá para lavar roupa. E depois ela vinha com aquela trouxa na cabeça. Quer dizer, não tinha emprego, a alimentação era falha, quer dizer, não tinha nada, né? Então nós chegamos no Brasil, aquela fartura que sempre teve aqui no Brasil, então nós ficamos assim, entusiasmados com o que nós vimos aqui no Brasil, né? E amizade também aqui. E propriamente Penápolis, já tinha alguém trabalhando aqui da região de vocês? Que motivou a vinda de vocês para Penápolis mesmo? Meu pai tinha emprego. Nós fomos morar na Adolfo Eckert, perto da Campesina. E os vizinhos, como todo brasileiro, eu tinha uns vizinhos que eram o seu Hermínio Galano e Nene Galano, que tinha uma tinturaria aqui em Penápolis por muitos anos. E logo, acho que no dia seguinte, eles me botavam no quadro da bicicleta e já me levavam para passear na cidade, todo mundo ia a minha mãe. Então eles pediam para minha mãe, que tinha chegado da Itália naquele tempo, para fazer um macarrão, porque o italiano já viu que essa fama não é de hoje, de fazer macarronada, de fazer pão, de fazer tudo. E minha mãe pegava então muitas famílias, levava farinha para minha mãe fazer pão, porque dizia que minha mãe era especialista. Não, minha mãe era mais uma pessoa que fazia isso aqui. E a nossa região não comia polenta, que polenta na Itália é no norte. Nós era diferente, nós não tínhamos a polenta lá. Então, nós começamos a viver e nós se entrosamos na cidade, que era uma maravilha, né? E o apelido Toto Passafaro, ou Toto, né? A origem. Na minha cidade, segundo agora as pessoas lá, quem chama Antônio, ou é Tunico, né? Aqui é Tunico, lá é Toto. Então, ele já nasce quase com esse apelido. E Antônio é o nome que veio do meu avô, do meu bisavô, do meu tio, Antônio, Salvador e Nicola. Todas as famílias têm que ter um Salvador, um Antônio e um Nicola. E o senhor chegou a Penápolis quando a cidade tinha apenas 21 anos de fundação. A cidade praticamente ainda em formação. O senhor lembra, a partir da infância, o que o senhor lembra da época? Eu lembro tudo, Eu lembro, por exemplo, que perto de onde eu morava, tinha uma serraria grande, que o pessoal dizia que era a serraria de Otonião, né? Onde que ela é no circo hoje, na Jácamo Paro, em cruzamento com a Marginal hoje.
E aí, criança, já comecei a ver, assim, por exemplo, o serviço de esgoto, o serviço de... Não assim logo que eu cheguei, mas depois de uns tempos. Eu acompanhei quando veio o primeiro vagão de paralelepípedo para calçar a cidade, que começou na estação. Então, se você perguntar para mim do Esporte Clube Corinthians, onde que é o fórum, do ginásio de esporte, de onde que era enfim, eu acho que eu lembro de tudo um pouquinho, eu lembro. Aí eu já começo a lembrar das coisas aqui da cidade. Na parte de diversão, imagina o senhor adolescente. Que brincadeira, qual que era a diversão do senhor adolescente? Naquele tempo? Isso. Eu acho que não tinha, assim, futebol como tem hoje. Em todo lugar tem um campinho de futebol, né? Eu não me lembro bem assim, mas eu acho que era assim, de brincar na rua de Amarelinha, de risco, aquela coisa assim, bem antiga que as pessoas faziam, né? Não tinha hoje muita opção, né? E o senhor começou a trabalhar ainda muito cedo, né, senhor Antônio? Olha, eu comecei a trabalhar, eu não sei quando eu comecei a trabalhar, porque se alguém perguntar para mim se eu joguei bola, eu não joguei. Se eu joguei bolinha de vidro, eu não joguei. Se eu joguei peão, eu não joguei. Se eu fui nadar, eu não nadava. Como meu pai, daí um tempo, começou a ficar com dificuldade da vista, enxergar pouco, e eu fui ficando com os lados do meu pai, ajudando meu pai. Como carroceiro? Não, aí ele já não era mais... Era carroceiro, ele carroceiro. E toda a mercadoria que chegava na estação, os carroceiros retiravam a mercadoria da estação e levavam para os comerciantes. E meu pai já tinha uma freguesia, já tinha uma opção de comerciante, que ele dava o conhecimento e ele ia lá na estação, tirava... O seu Jerônimo era o conferente da estação. Meu pai pegava a mercadoria e entregava nas lojas. Então, esse aí, o meu pai já tinha dificuldade de ver aquela coisa toda. E eu ia com meu pai para ajudar a fazer essa parte. Importante lembrar que nessa época, praticamente não existia transporte motorizado, né? Não. A carroça era o principal meio Era de a carroça que era. Os mais adiantados, os maiores, tinham 4 burros na carroça. Outros tinham 2, meu pai só tinha 1. Tinha as carroças grandes para puxar cimento, puxar as barricas de cal, que o cal não vinha em saco, vinha em barrica. Então, eles tinham uma carroça com 4 animais. Um dia falava 4 burros, né? 2 parelhas, falando a verdade. Meu pai tinha uma só. Então, meu pai fazia todos os carretinhos da cidade, uma mudança pequena, meu pai fazia. Muita gente vê o senhor na cidade, o sucesso profissional, político e familiar, e imagina assim, o senhor Antônio deve ser engenheiro, né? Deve ter alguma coisa assim. E, na verdade, conta um pouquinho dessa parte da escola. Então, eu vou contar para você, isso aqui é muito interessante. Quando eu cheguei, o pessoal se ia na escola, mas naquele tempo não era assim como hoje, aquela facilidade, essas leis que obrigam até os pais a mandar os filhos, e hoje os pais, muito mais conscientizados com a época, mandam os filhos para a escola. Naquele tempo não era muito importante o estudo. Eu não fui na escola, não fui. Eu acho que quando eu tinha 9, 10 anos, 8 anos, 9 anos, meu pai sentiu que eu tinha que ter um pouco de instrução. Aí tinha um patrício nosso que chamava Rosário Amoroso, ele foi contador em Penápolis há muito tempo, e ele começou a me dar aula. Então, de noite, eu ia na casa dele. E ele falava assim para mim, eu nunca esqueço, olha, você precisa aprender matemática e aritmética, porque se você souber matemática e aritmética, ninguém passa você para trás. Agora, esse negócio de quando eu descobri o Brasil, como é que se escreve isso, você fica sabendo depois. A história ensina para você. E eu fui, e eu acho que eu tive muita facilidade, e eu sempre aprendi bem o negócio, essa parte de matemática, tudo, né? E naquele tempo você pegava, tinha que saber dividir, fazer prova, porcentagem. Tudo isso a gente fazia e eu aprendi com muita facilidade. Mesmo novo, eu aprendia tudo.
Só que o resto, eu não aprendi até hoje. Eu fui bom fazer orçamento de prédio assim, não tinha problema. Quando eu trabalhava, eu peguei muitas casas para fazer aqui em Penápolis, a pessoa me dava o orçamento, eu fazia orçamento de material, de mão de obra, tudo com a maior perfeição, não errava não. Inicialmente o senhor teve aula particular em casa, e o senhor chegou a estudar em alguma escola também? Eu fui, acho que um ano, eu fui no Augusto Pereira de Moraes, no Crisóstomo de Oliveira. Mas eu não me lembro se eu fiquei alguns meses lá, mas aí eu já não fui mais, eu ia trabalhar e ficou por isso mesmo. O senhor foi mais para a prática do que a teoria? Foi para a prática, para a prática. Seu Antônio, e a sorveteria? Tem uma sorveteria famosa na história. Como que é a história dessa sorveteria? Nós compramos uma sorveteria na Avenida Luiz Osório, onde hoje é a ótica para aquela sorveteria que existe. No centro quase da Luiz Osório, E nós começamos a se aperfeiçoar. E eu já era mocinho. 18, 19 anos? 19, não tinha 20 anos ainda. Aí eu comecei a cuidar daquela sorveteria. E na cidade, a cidade vivia em volta daquele quarteirão. Tinha um cinema? O Ramalho Franco, na Anchieta. Aquele quarteirão. Calçada era um tipo de pessoas, no outro lado era outro tipo de pessoa, e a rua era o povão. Então, naquele tempo já existia um pouco de separação, um pouco de preconceito. Esses daqui não misturavam com aqueles lá, e aqueles lá não misturavam com aqueles outros. Isso vem de lá. E às vezes era terra, às vezes tinha chovido, por exemplo, na parte da tarde, e tinha formado um barro. Mas as pessoas vinham e começavam a andar, de repente, a rua parecia que tinha passado um rolo compactador, estava lisinha, tudo bonita. E na sorveteria tinha o cinema, onde que é o Banespa, e os moços, os namorados, tinham por costume de comprar bala piper para ir no cinema, e bombom sonho de valsa. Isso na sorveteria? Então, chegava uma hora antes do cinema, assim, que era aquele rush, né? Bala piper. Tinha 2 para servir, bala piper e bombom sonho de valsa. Dependendo do poder econômico da pessoa, ele levava bala piper. E outros levavam bombom sonho de valsa e bala piper e bala toffee. Isso todo mundo levava como se fizesse parte da entrada do cinema. E a gente começou a caprichar muito, então a gente inventava não, analisava umas receitas. Então, terça-feira, sorvete de banana. Eu botava na lousa lá, sorvete de banana. Na terça-feira, a pessoa ia lá, já saiu o sorvete de banana? Saiu o sorvete de banana. E não ficava decepcionado, não, porque nós usávamos leite in natura, tudo de fruta, ia no fogão, fazia como se fosse um doce, como se fosse um preparado, um negócio assim. Quando nós fazíamos esquimo, a gente anunciava, quinta-feira, às 4 horas, vai começar a sair esquimo. O pessoal vinha lá buscar para levar. Mas tinha que levar rápido, porque não tinha isopor. O negócio era chegar assim e levar pertinho assim, porque assim, derretia. Então, naquele tempo não tinha isopor, não tinha freezer. A sorveteria era um outro sistema, né? Tanto é que a gente dizia assim, se tivesse jeito, eu falava assim, se tivesse jeito de guardar o sorvete, quer dizer, fazer bastante estoque para vender, aí eu ficava rico. Por quê? Porque chegava, por exemplo, Sexta-feira Santa, esses feriados grandes, a cidade lotava de pessoas da zona rural. Então, você acabava, o sorvete acabou. Aí você estava fazendo outro, mas demorava. Não havia estoque para você guardar, não tinha. E como que era a conservação do sorvete, então? O senhor falou que não tinha freezer? Tinha a máquina de sorvete, ela tinha uma salmoura. A batedeira ficava dentro de uma salmoura.
e compressor com gelo, fazia gelo. Aí depois tinha uma câmara, mas era assim, um frio assim que não dava nem 3 graus, não dava, nem em temperatura 2 graus. Então só podia guardar água, alguma coisa assim, não tinha jeito de guardar. Só naquelas partes do sorvete, que ficava assim dentro da salmoura, aquilo lá ele guardava. Mas quando acabava aquilo lá, tinha que ir lá e soltar e fazer outro sorvete para colocar lá, para poder fazer. Então chegava, por exemplo, dia de eleição, dia de finados, assim, quando era 9 horas, tinha acabado o estoque. Seu Antônio, e a partir da sorveteria, que sequência que o senhor teve profissional? Antes da sorveteria, quando eu era até mais novo nessa parte, de 18, 17 anos, eu trabalhei de servente pedreiro, onde a Casa Bahia, hoje, era o Hotel Soares. Então, eu guardo com muita memória. Eu era menino, assim, de 14, 13 anos, e eu já trabalhava de servente pedreiro. Onde que a farmácia do senhor Epídio Nori, hoje, eu trabalhei lá desde pequenininho. Na casa do doutor Braga, eu trabalhei desde pequenininho, grande, mocinho, tudo. Aí eu fiquei maior e eu arrumei serviço de barrageiro. Existiam 2 usinas aqui em Penápolis, em construção, da Companhia Paulista de Força e Luz e a Companhia de Energia e Eletricidade, por lado de lá do Rio, que o pessoal dizia que era a usina do Turco. Então, nós chegávamos em Penápolis, ali onde é o DR, ali assim, o DR, o caminhão saía para levar os operários. E nós íamos de caminhão. 5 tábuas, 25 pessoas em cima do caminhão, com chuva, com sol, com frio. Cada um se acomodava lá, se tivesse paletó, botava, se tivesse o agasalho, se não, ia lá sofrendo, e ia até no Salto andava. Nós íamos trabalhar lá. E os motoristas eram assim, não sei se eles eram caxias ou eles faziam de sacanagem. Eles ficavam dentro da cabine. 6 horas, funcionava o caminhão, quem estava em cima do caminhão, estava, quem não estava, não subia mais. Quer dizer, nós não tínhamos conforto, não tínhamos lei trabalhista, não tinha sindicato, não tinha ninguém que cuidava da gente. A gente vivia assim, comia muito mal. Nós tínhamos lá o lugar que eles forneciam comida. Se a gente queria mistura, tinha que matar jacaré, porque tinha muito jacaré lá. E era fácil matar jacaré, porque o jacaré saía para tomar sol. Aqui no Rio Tietê, em Barbosa? Ele pegava a pedra, tacava no jacaré, matava o jacaré com pedra. E aí o cozinheiro levava lá e fazia mistura para a gente. Até que um dia eu fui acidentado e eu vim para Santa Casa. Para você ter uma ideia, eu até vou contar isso aqui para você, o nosso contador chamava Claudemiro Dantos Bacelar. Ele era casado com a professora Diva Monteiro. E quando eu me acidentei, o pessoal me levou lá, tá ruim, vai morrer, vai, hemorragia interna, vai morrer, tudo. Ele pegou uma espingarda, que ele era o chefe lá, o capataz, uma espingarda com calibre 12, 2 canos desse tamanho. E ficou na estrada. Nós não tínhamos condução para vir para Penápolis. E aí veio um automóvel, veio de José Bonifácio. Ele chegou, apontou a arma para o homem, o homem levantou assim. Ele falou, não, eu estou indo aí para Barbosa, eu tenho fazenda aqui. Ele falou, eu não perguntei aonde o senhor ia. Eu estou falando aonde o senhor vai. O senhor vai levar um doente em Penápolis. Aí o homem falou, não, pode descer a arma, eu levo. Pode descer essa arma que não tem problema. No caso desse, eu levo. Então, eu vim parar em Penápolis, na Santa Casa. Tinha um motorista que chamava o Joanim Marolato. Ele já me pegou. Deve primeiro que fazia o OB na polícia, para depois Santa Casa. Aí o doutor Ivanuel Decunto, médico que ficou famoso aqui em Penápolis, ele chegou, chamou a família e falou, olha, o caso dele é muito urgente, é muito perigoso, ele não tem expectativa. Eu aconselho vocês primeiro chamar o padre, e o padre benze da extremoção, porque depois não sei o que vai acontecer. E o padre veio,
fazer o sacramento das coisas, e depois aí ele foi me operar. Eu fiquei bom, tive os problemas, tudo, e eu fiquei... Que idade aproximadamente o senhor tinha? 19, antes de ir na Antes da sorveteria. É. E o senhor também trabalhou fazendo carvão? Carvão. É. Onde foi e como foi? Olha, então nós morávamos aqui, quando a gente era pequeno, que eu falei para você, quando nós chegamos da Itália. A gente morava na Avenida Adolfo Hector, ali perto do Campesina. Aí nós mudamos para a Avenida Santa Casa. E meu pai queria fazer carvão e precisava fazer forno. Meu pai já era cego. Mas a gente trabalhando. Era cego, mas ele se movimentava, minha mãe, né? Todos nós trabalhávamos. Aí tinha um terreno na Avenida Santa Casa, esquina com a 15 de novembro, onde as minhas irmãs têm casa, onde eu morei muitos anos. Tinha 2 datas. Antigamente a gente dizia lote, falava data. 2 datas, para você ter uma ideia, é 44 por 44. E meu pai falou que precisava daquele terreno para fazer um forno de carvão. E o proprietário falou, não, pode ficar, isso aí só me dá trabalho de pagar imposto, pode ficar. E deu as 2 datas para o meu pai. E ali nós fizemos 2 fornos de carvão. E a gente, como escolhia madeira de primeira qualidade, então abastecia essas pessoas de gasogênio. Então nosso carvão era um pouquinho mais caro, mas era muito melhor. Para você ter ideia, o Amador Aguiar, o dono do Bradesco, quando ele passava de Birigui para Marília, que ele tinha agência bancária em Birigui, e agência bancária em Marília, quando começou o Bradesco, ele passava em casa e abastecia o gasogênio dele e ainda levava a estoca para ele. Então nós ganhamos dinheiro, nós ganhamos dinheiro para comprar a sorveteria. Aí depois, quando acabou a guerra, acabou a mamata, nós ficamos para a sorveteria mesmo, porque não tinha mais. Tinha assim carvão, mas não usava muito, porque o carvão usava, por exemplo, todos os bares que tinha lanchonete, que fazia café, era tudo com fogão a carvão. Mas o consumo já era pouco. O consumo grande foi quando tinha, no tempo da guerra, que tinha o gasogênio. E a partir da sorveteria, o senhor não trabalhou mais como empregado? Sempre Não. Foi com negócio próprio? Não, eu casei e aí eu comecei a pegar servicinho por minha conta. Aí eu peguei uns 4 ou 5 serviços, mais ou menos, pequenos assim. Aí apareceu um serviço grande. Que tipo de serviço? Era um aumento do colégio das irmãs. Tá, como pedreiro, então. Aquela parte da Avenida Ósseo, que dá lá para aquela rua que desce lá. Aí a irmã gostava do meu serviço, porque eu tinha feito algum serviço pequeno para ela. Então, ela falou, ô, seu Totti, nós temos uma planta aqui, tem que fazer esse adeco. Era grande o serviço na época. É o que tem no colégio até hoje lá. Eu falei, Madre Cecília. Eu falei, eu não tenho condições de fazer isso aqui. Mas o doutor Edson Gereissati tinha chegado de Prudente, que ele era engenheiro, e foi naquela época que o Jânio Quadro passou a vassoura em todo mundo. E eu já tinha amizade com o doutor Edson, porque era moço de Penápolis, freguês meu da sorveteria. Quer dizer, quando eles chegavam das férias, era a concentração, né? Todos aqueles moços que estudavam, eles iam lá, aqueles estudantes. Então ele falou, olha, eu estou agora aqui, se tiver uma planta, um projeto assim, eu estou fazendo. Aí eu lembrei e fui lá atrás do doutor Edson. Falei, ô Edson, deu um negócio assim, não dá para me fazer. Ele falou, vamos conversar com a Madre. Aí fomos lá conversar com a Madre, ela mostrou o projeto, nós fomos em Campinas, conversamos com a Madre Superior e tal. Acabamos acertando a construção. O doutor Edson acertou. Aí ele falou assim, você não quer trabalhar para mim? Eu falei, eu vou. Ele falou assim, vai ser meu mestre de obra. Mas não, eu tenho algum serviço e faço. Aí tava um pouquinho, ele falou assim, não, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer uma sociedade. Você tem uma parte, eu tenho outra parte. Aí então tá bom. Bom relacionamento com o doutor Edson, eu conhecia ela há muito tempo. Aí já apareceu o serviço lá na Santa Casa, que os irmãos Crisóstomos de Oliveira deram onde que é a Unimed hoje. Nós fizemos, eu e o doutor Edson. Depois um senhor de Lins, Castiglione, ele falou que queria fazer
um pavilhão na Santa Casa, uma maternidade, mas com a condição de ser pavilhão de Concheta Castiglione, que era a esposa dele. E nós pegamos essa obra também. E aí nós começamos a pegar obras assim, pegamos a obra do Estado, e eu, doutor Edson, bom relacionamento, amizade, confiança muito grande no outro. Até hoje eu tenho muita amizade com ele e quero ele muito bem, porque a gente se dá muito bem. 35 anos de sociedade. 35 anos de sociedade. Aí como é que acabou a sociedade? Nesse inteirinho, nós somos sócios da Incopa, da fábrica de papel. Que hoje é a Luarcel. É? Que hoje é a Luarcel. É. Nós que formamos aquilo lá, que fundamos. Nós somos sócios do Curtume Cantagalo, eu, doutor Edson. Então nós temos uma vida muito grande, uma história para contar. E aí nós começamos a pegar obra para o IPESP. Se perguntar de uma cidade aqui da Noroeste assim, eu já fiz obra, nós já fizemos obra grande. E como o doutor Edson tem a oportunidade de falar, o edifício Adília, nós fizemos muitas obras. Aí, os meus filhos cresceram e se formaram engenheiro. Os filhos dele cresceram e se formaram engenheiro. Então a firma não cabia tanta gente, então nós abrimos. O Zé Carlos Artimari, que era nosso sócio, ficou com o departamento. O doutor Edson ficou com outro departamento. E eu fiquei com outro departamento com meus filhos. E tocamos uma vida. Aí já tinha o nome da empresa Lajeado? Lajeado ficou comigo. A empresa Lajeado ficou comigo. E ele ficou com a empresa Lajeado Pavimentação e Lajeado Materiais. Era 3 Lajeado. Eu fiquei com a Lajeado Engenharia e Construção. E ele ficou com a Lajeado Materiais e a Lajeado Pavimentação. A fábrica de papel, começamos a pensar na fábrica de papel. Papel, reciclagem, um negócio bom para penar, precisamos de uma coisa que pode pouco, que não precisa muito capital. Então nós formamos um grupo. Doutor Edson, eu, sou Galdino de Freitas, doutor Ramalho Franco, Jordana Iesini. Nós fizemos um capital, vendemos ações e começamos a montar a fábrica de papel. E estava dando certo, porque nós fabricávamos manilhinha e HD. Manilhinha é aquele papel pardo que antigamente usavam nos açougues e nas padarias, né? Papel bem simples. E nós fornecíamos muito para o Nordeste, através de um distribuidor em Anápolis, era o maior consumidor nosso. E fazia o HD. O HD era aquelas bobinas. Acho que você não vai lembrar, mas todas as lojas, elas tinham em cima no barcão um suporte, com 3 bobinas, 0,25, de 40 e de 60. Então, todas as compras eram embrulhadas naquele papel. Não havia essas sacolas, essas coisinhas bonitas que tem agora, né? Era um negócio mais simples. Foi mudando, foi modernizando e acabou. O papel nosso acabou, não teve mais aceitação. Aí foi que nós vendemos a fábrica do papel para um e depois eles transformaram em outra coisa. E a Lajeado teve a época também que teve uma projeção aí em nível estadual. O senhor prestando serviço para o Olha, acho que nacional, viu? Nacional. Porque eu peguei muito serviço no Rio de Janeiro. Tomei prejuízo, mas eu peguei. Nós pegamos muito serviço no Rio de Janeiro, e Belo Horizonte, e Estado de São Paulo, eu acho que quase todas as cidades. Aí depois teve a privatização, né? E aí nós ficamos por fora do mercado. Senhor Antônio, e a parte política? O senhor entrou na Câmara Municipal como vereador em 1964, uma época ainda em que os vereadores nem tinham remuneração. Não. Eu fui incentivado pelo doutor Edson, né? Porque o doutor Edson foi candidato a prefeito e a gente então acompanhou. E eu já era conhecido, porque fui o segundo mais votado naquela região. Então, ele não pensava que ia ganhar. Foram eleitos, naquela época, Antônio Braga, professor Antônio Braga, Valmir Pesqueiro, doutor Nicolau Abramides. Como eles eram funcionários, era cortado o dia deles que ficava na sessão. Então, o doutor Nicolau ainda continuou. O Valmir Pesqueiro saiu
E o professor Braga saiu. Então o Nicolau pagava para ser vereador. Isso ficou muito tempo, acho que uns 2 anos primeiro, mais ou menos, não me lembro assim quanto foi. Mas o doutor Nicolau, ele pagava para ser vereador. Alguma coisa marca o senhor naquela época da política, na Câmara, tipo de discussão, alguma coisa marcante? Eu acho que a Câmara era como hoje, existia sempre dois lados, né? E acho que até hoje Situação, tem coisa oposição. assim. Embora a gente não era muito radical, não. Eu acho que havia muita compreensão e muita conversação e muita democracia. Eu acho que hoje eles pegam mais pesado. Olha, eu sinto isso. O que é oposição, eu acho que joga mais pesado que o prefeito. Eu era oposição do João Delia, no tempo do doutor João Delia. Pelo amor de Deus, o que eu ajudava o doutor João Delia não tinha sentido, porque eu via nele o prefeito que Penápolis precisava. Às vezes eu não comandava com alguma coisa dele, então não era assim do lado do prefeito, mas não era contra o prefeito. Toda vez que ele precisava de mim para ir para São Paulo, não me convidava, eu ia com o prefeito, e assim foi com o Sinuel. O Sinuel teve um bom relacionamento com ele e não era do partido do Sinuel. Então a gente era oposição, mas não era uma oposição assim, de pegar muito assim, não. Era mais maturidade assim. A título de informação, o senhor Antônio foi vereador de 64 a 68, também de 69 a 72, de 1973 a 1976, de 1989 a 1992. E o senhor também foi presidente da Câmara Municipal. Foi presidente da Câmara Municipal. Eu fui do Laios, 14 anos, fui presidente do Laios. E com muito orgulho eu fui presidente da Comissão de Construção do Asilo São Vicente de Paula. Eu fui presidente os 4 anos da comissão. E quando nós deixamos, nós entregamos o asilo para as freiras. Nós pegamos pedra fundamental, até acabar eu participei. Teve muito apoio da família Igreja, o senhor Silvestre Ferraz Igreja. Toda vez que eu fazia uma campanha, precisava de alguma coisa, e eu recorria a ele e ele me ajudava. E assim como muitas pessoas que até hoje ajudam o asilo. Então, felizmente, é uma das coisas que eu lembro. E uma coisa que eu lembro também muito, que eu participei, não sei se você está aí, é da faculdade. A faculdade, quando nós começamos a falar em faculdade, eu achava que era um sonho do doutor Edson. Era um negócio inexequível. O doutor Edson tinha uma posição firme. Nós temos que ter a primeira faculdade no interior de São Paulo. Eu achava uma coisa muito difícil. E aí começamos a trabalhar. Mas, felizmente, nós tínhamos um deputado em São Paulo, doutor Jamil do Alibe. E eu acho que se não for o maior deputado que teve na história para Penápolis, se não foi o maior, é um dos maiores, e que ele trabalhou não estava escrito. Ele se dedicava completamente para o município. E nós tivemos esse apoio dele, e aí todas as pessoas de Penápolis começaram a se incorporar nesse negócio da faculdade, a faculdade. E eu tenho uma participação muito ativa, porque o senhor Orentino Martins, historiador aqui em Penápolis, que deixou história aqui em Penápolis, ele também estava junto. E nós tínhamos que fazer lobby com o conselho em São Paulo. E os conselheiros geralmente eram da maçonaria, era do Rotary Club, né? E dependia do Conselho de Educação para liberar a faculdade. E o senhor Orentino Martins, ele chegava e falava assim, olha, sexta-feira nós temos que ir para São Paulo, porque eu vou numa loja maçônica lá, não sei aonde, tem um dos irmãos lá do conselho lá, e nós vamos pedir para ele voltar para Penápolis e pedir os amigos daquela loja que votem também junto.
E assim foi por Rotary, por longe. Então, eu acho que eu fiz umas 20 viagens com o Laurentino Martins. Ele gostava de mim, eu tinha muita amizade com ele, eu tinha muito respeito e admiração pelo Laurentino Martins, um homem que viveu para a cidade também. Até que, numa das últimas viagens que eu fiz, eu tive um acidente. Perto de Rio Claro, eu, o professor Penteado, que depois foi diretor da faculdade, o professor Epídio Roma, a perua capotou e os três não teve nada, inclusive o motorista. E o vereador aqui teve vértebra e achatamento nas vértebras. Aí eu fui para o hospital de Rio Claro. Como eles acharam que era um caso grave, eles me encaminharam para Marília, doutor Hilário Maldonado. E lá ele me engessou daqui até aqui. E eu fiquei lá como uma múmia, lá 130 dias. Então, quando foi aprovada a lei da faculdade, que teve a festa, que tudo, eu não participei, porque eu estava lá todo assim, de fazer. Mas eu tive uma participação muito grande, trabalhei, e os meus filhos, olha, eu tenho 6 filhos. A Elizabeth formou na faculdade, a Arlete, todos os meus filhos quase passaram pela faculdade, e hoje todos eles têm curso superior, graças à faculdade de Penápolis. Então foi muito bom. E a vida religiosa, seu Antônio? A vida religiosa, nós aprendemos na minha família desde que a gente era pequenininho. Quando eu vim da Itália para cá, a minha mãe fez questão, e minha avó, eu tinha 2 roupas de festa. Uma roupa de Santo Antônio e uma roupa de São Francisco. Então eu andava o dia inteiro vestido de São Francisco, e no outro dia eu estava de Santo Antônio. E acho que eu era molecão já, eu só usava essas 2 roupas para festa, que era a coisa mais importante que minha mãe tinha, era de ver eu de Santo Antônio e de São Francisco. A nossa família toda é muito devota de São Francisco. E até hoje eu cumpro com isso. Eu sou uma pessoa religiosa, participativa. Hoje eu faço parte da comunidade da Igreja Santa Teresinha. E nós levamos muito a sério a religião, porque nós aprendemos com minha mãe e todas as minhas irmãs, na casa das minhas irmãs, todas as irmãs, quando você chega, tem uma fotografia de minha mãe e um negócio de São Francisco. Seu Antônio, o senhor está aí perto de completar 84 anos de vida e a gente nota assim, muita vitalidade do senhor. O senhor ainda anda de moto? Eu andava de moto até um mês atrás. E depois, por causa dessa operação que eu coloquei no joelho, eu não tenho firmeza da perna esquerda. Então eu não consegui mais andar de moto. Aí eu vendi a moto. Mas eu vou comprar uma outra, uma Strude, que chama, daquela que passa a perna por cima. E eu não vou parar de andar de moto, porque faz 52 anos que eu ando de moto, nunca eu cheguei em casa com um arranhão desse jeito assim, falar, eu caí da moto. Não, nunca caí da moto. Então eu acho que moto é um veículo seguro, rápido, econômico, e eu gosto de moto. Não vou parar. Outra coisa também, a dança. O senhor é até chamado... Gosto de dançar. Eu aprendi a dançar, e acho que eu não aprendi, porque eu só danço com minha mulher, eu não sei se eu danço certo ou não. Mas eu me esbaldo todo. Quando eu vou no baile, eu danço mesmo, perco poucas contradanças. E eu gosto de dançar, gosto e participo. Principalmente no Banespinha, tem um baile lá e eu já vou para lá. E qual que é a receita para chegar assim com essa disposição, essa vitalidade aos 84 anos de vida? Eu acho que não tem receita. Eu acho que é o seguinte, um pouco genérico, né? Porque minha família toda estão vendo bem. E o segundo é a gente se cuidar. Por exemplo, eu sou moderado em bebida. Se você perguntasse para mim se eu bebo uísque, eu tomo Campari, eu tomo vodka, eu tomo caipirinha, eu tomo cerveja, mas tudo moderadamente. Eu vou num churrasco, numa coisa assim, eu como aquilo necessário. Eu não me extrapolo assim de comer, não. Eu acho que tudo tem limite, né? Gosto de fumar um charutinho à noite na minha casa, sossegado, um só por dia, gosto. Não acho que faz mal.
Mas eu acho que isso é uma moderação em tudo. Atividade física, faz um pouco? Eu fazia caminhada, né? Quantas vezes, cada 15, 20 dias, cada mês, eu ia no sábado para andar, para almoçar a pé. Eu saía daqui às 6 horas com o relógio e chegava lá às 11 horas. Eu já tinha os pontos para lá, eu estou atrasado, mais depressa. E eu ia para lá. Seu Antônio, a Penápolis completa agora 100 anos de fundação. Eu gostaria que o senhor emitisse opinião de um ponto positivo na cidade. Eu acho que Penápolis já está ótimo. Eu acho que progrediu bem. Eu acho que devia ter mais incentivo por parte das autoridades. Por exemplo, o Parque Industrial de Penápolis faz acho que 30 anos que foi criado e ainda não saiu do papel. Pelo menos a gente vê a reclamação. Eu acho que devia ter um incentivo dessa parte. Outra coisa que eu acho que devia ser é mais distribuição de terra, porque eu acho que as grandes fortunas, elas se concentram muito. Então, em toda a cidade que a gente percebe que há bastante zona rural, pequenas propriedades de zona rural, parece que é mais distribuído, tem mais receita, eu acho que é melhor. E nós agora estamos com um negócio de cana, e eu não sei, a gente fica preocupado de concentrar só numa coisa assim. Mas parece que o negócio não vai dar zebra não, porque o mundo inteiro está preocupado com essa com essa energia alternativa, então acho que vai continuar bem. Neste momento eu deixo espaço para o senhor para as considerações finais. Eu acho que eu acho que eu já falei o que eu tinha que falar aqui. Eu acho que até, eu não sei quanto que você me deu aí, mas acho que até passei do horário, né? E eu fico contente de ter vindo aqui, porque é uma oportunidade que a gente tem de falar aquilo que a gente sente, né? Eu lembrei de muitas pessoas que faz parte da minha vida. E quando eu estou, assim, no meio de gente mais nova, assim, a gente gosta de contar essas historinhas, né? De como é que era isso, como é que foi, aquela rua, como é que era aquela coisa lá. E a gente vive de lembrança. Então, a gente, quando chega numa certa idade, a gente vive de saudades e de lembrança, e é o meu caso. Obrigado, seu Antônio. Eu conversei com o seu Antônio Passafaro, Toto Passafaro, no programa de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.